gente, voltamos aqui dessa vez para falar de To Be Hero X, episódio 19, que foi, eu vou definir ele como a loucura, pelo menos para mim foi uma completa loucura, porque tudo que aconteceu lá foi totalmente inesperado, foi uma virada. Eu tô com um misto aqui de emoções, eu não sei se vocês tiveram mesmo, mas eu tô com um misto aqui de emoções, eu tô empolgado pro próximo episódio. Foi uma coisa muito inesperada, uma reviravolta, foi épico, foi uma loucura. Pra mim foi uma loucura esse episódio 19, que foi o final do arco do Jones. Caraca, foi muito legal de todo jeito. Então, eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Então, vamos só parar de enrolação. Então, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo, verifique se a inscrição tá ativa, porque o YouTube é sacana, e vamos embora! Bom, gente, o episódio começa justamente do ponto de onde parou o episódio 18, que é do Jones correndo por aí pela mata fora. E bom, o negócio aqui continua a, vamos dizer, a perseguição dele pelo pai, e vai mostrando também alguns flashbacks do próprio pai do Jones aí nesse meio. E bom, isso é o de menos, porque como a gente bem sabe, isso não vai dar em nada, não vai dar nada, vamos dizer, comprometedor ou coisa do tipo. E por sinal, alguns estavam cogitando que o Jones iria descobrir, pelo menos nessa parte, nessa introdução, que foi o Lâmina Fantasma que matou o pai dele. Mas não foi ele. Ele chegou no que sobrou daquele herói DJ aí. Então, isso é o de menos, com certeza. Mas o negócio aqui, isso não é uma surpresa pra gente. Mas bom, o negócio aqui. O mais importante é que o Joãozão, ele tá tendo uns flashbacks do pai dele, só que ele tá percebendo tudo isso como se o cara tivesse falado diretamente para ele, como se tivesse um link entre ele e o pai do Jones. Ele tá vendo as últimas palavras dele antes dele morrer. É como se ele tivesse lá, se tivesse visto ou coisa do tipo. Eu chuto mais que é um link, como ele se apegou ao Jones. Bom, ele também se apegou ao pai dele. E bom, isso pode ter criado de certa forma, um link entre ele e o pai do Jones. Só que com o próprio Jones é mais forte. Mas bom, negócio aqui. De todo jeito, deu em nada. E bom, no dia seguinte, tá todo mundo de boa. O Jones ainda tá meio em choque, mas tá bem. E bom, o pai da Loli explicou a situação, que eles foram atacados por um herói DJ e que ele estava possuído pelo medo, e também umas outras coisas interessantes. Entre elas, sobre uma organização que visa usar o medo como uma arma contra a confiança, que é a organização Holofote. E como eu falei brevemente, eles estão querendo usar essa arma, o medo no caso, para conseguir usar isso como um contraponto e uma arma contra a confiança. E bom, ele também fala que é por causa disso que a missão é ultra secreta, que ninguém deve saber. E bom, o negócio é que como os caras já estão aí, então o Jones pensou, até que de forma, vamos dizer, correta, que alguém vazou a informação de que essa missão aí tá acontecendo. E bom, o negócio aqui. De todo jeito, eles não têm nenhuma resposta, porque o herói DJ foi massacrado pelo Lâmina Fantasma. E bom, o negócio aqui. Eu creio que o Lâmina Fantasma não estava sabendo dessa invasão do herói DJ, não, com certeza. E bom, pelo menos eu acho. Mas vindo do patrão dele, eu não duvido de nada, principalmente depois desse episódio. Mas bom, e inclusive, falando do Lâmina Fantasma, ele tá por aí, sim, enturmando, ou pelo menos tentando, mais ou menos, porque ele não corta vegetais de forma normal. Também ele já foi um açougueiro, mas ele não tem assim tanto molejo no manuseio de facas. Mas depois ele aprende. Mas bom, negócio aqui. O patrão dele liga pro Lâmina Fantasma e bom, ele dá um lembrete para ele que ele tem que concluir a missão dele, que no caso é, vamos dizer, despachar alguém aí. E bom, o negócio aqui, a gente bem sabe quem é, mas bom, o lance é que ele vai fazer isso logo justamente no local do acidente, da queda da nave. E bom, o negócio aqui. Ah, e antes de eu prosseguir, a Queen e a Ciano aí apareceram. Elas vão sair daquela viagem de férias, por assim dizendo. Elas apareceram aí só pra esse momentozinho que vai acarretar na briga que eu acho que vai ser no próximo episódio. Mas bom, negócio aqui.
volta pro pessoal e eles estão indo tranquilamente até lá. A ida até lá é de boa, não tem nenhum transtorno ou coisa do tipo, nenhum ataque surpresa, nem nada. Mas o negócio aqui. O pessoal aí tá de boa e, bom, a Loli e o pai têm uma certa discussão, porque a Loli quer partir para a missão, ela quer entrar na briga, ela quer provar que é melhor do que só uma garotinha indefesa, mas, bom, o negócio aqui. O pai até que dá o braço a torcer que ela até que é boa, ela é uma grande engenheira e tudo mais, é muito inteligente, mas ele dá uma missão, vamos dizer, não combatente para ela, que é mexer na comunicação, já que de acordo com o pessoal de, vamos dizer, análise, de primeira análise, tá tudo de boa, não tem nenhuma anormalidade em quesito de temperatura, de oxigênio, tá tudo de boa. Mas o negócio é que a comunicação pode dar uns probleminhas, então o cara resolveu deixar essa tarefa pra Loli para que ela fique de fora do combate ou de qualquer outra coisa. E bom, a Loli não gosta disso, como eu já tô falando. Ela é bem pavio curto, mas também quer entrar na ação. Mas o negócio aqui, o pai, depois do que aconteceu naquilo, ficou preocupado. E com razão. Quem seria o louco de não, vamos dizer, ficar preocupado? Quem seria o pai que não ficaria louco com essa situação ou preocupado? Mas bom, negócio aqui. De todo jeito, a Loli vai ter que ficar de fora e, bom, apesar dela ter engolido, ela não gostou dessa ideia. Até que a Nono chega e dá uma explicação melhor. E ela explica as motivações dele, que ele tá preocupado, que ele é um pai que, apesar de, mesmo que ela cresça, ela ainda é uma criancinha para ele. Mas bom, negócio aqui. Ela também fala sobre o que ela sente em relação a Loli, que ela é uma amiga muito legal, que ela gosta dela, ela é muito divertida para ela. Ela fazer amizade com a Loli foi a melhor coisa para ela. Foi muito legal, foi uma coisinha bem fofinha. E teve o beijinho nela, que alguns podem pensar, mas não, gente, isso aí não dá em nada, pelo menos pra mim não dá em nada. Por que que eu tô falando isso? Bom, é porque tem um pessoal que shippa a Ciano com a Queen. Cara, isso é uma loucura total, gente. Aquilo não é nada. Isso aqui dá em nada também, pelo menos pra mim. Diga aí nos comentários se vocês acham que dá em alguma coisa, mas pra mim não. Isso aí foi só um negócio de amizade, não tem nada assim profundo nem nada do tipo. Mas o negócio aqui, a Loli dá pra ela um, vamos dizer, um sinalizador de perigo, por assim dizendo. E isso vai ser importante mais lá pro final. Mas bom, o negócio aqui. Aqui vai começar a loucura que é o fechamento desse episódio e desse arco, pelo menos por enquanto. Mas bom, o negócio aqui. O pessoal vai explorar aí a situação para ver como é que tá e o Jones acaba se separando do pessoal. Mas o negócio aqui. O pai da Loli e a amiga da Loli, que é a Nono, eu aprendi o nome dela finalmente. Bom, eles estão conversando aí sobre a situação e também fala sobre o que eles podem encontrar aí, sobre, por exemplo, dele a alienígena e coisa desse tipo. O negócio aqui, o sensor de perigo da Nono começa a apitar. E aí o cara vai ver o que, vamos dizer, os arredores para ver se tem algum perigo, mas corta logo em seguida e a gente passa por ponto de vista do Jones. E aqui eu preciso dizer, eu fiquei muito tenso, porque por mais que eu saiba que o Jones não vai morrer, pelo menos não agora, eu tenho certeza que ele não vai morrer, pelo menos por enquanto. Eu tô muito convicto que alguém vai morrer, eu tô com um medo danado que isso aconteça, mas eu creio que eu não seja o único. Mas toda vez que ele ficava sozinho, que focava no Lâmina Fantasma ou que focava no patrão dele, era uma tensão absurda, porque ele vai chegando aí perto do Jones e aí vem o flashback dele. E o patrão do Lâmina Fantasma explica a situação dele, que ele tá meio que incriminando o pai do Jones sobre ele ter criado vida e também ter capturado algum ser misterioso que é daquela nave alienígena, e ele tá meio que levando em conta tudo isso. Para ele isso é uma traição, porque ele não falou nada para ninguém, ele não relatou nadinha para ninguém. E bom, o negócio aqui, ele tá usando esse, vamos dizer, segredinho, por assim dizendo, e tá usando isso como justificativa para matar ele. Foi isso que ele fez em relação ao pai do Jones, e ele vai usar o que aconteceu lá nos eventos do primeiro episódio e do segundo
com o Jones, com aquela briga entre ele e o Vortex, que é o X dessa época aí. Bom, o negócio é que ele vai usar isso como justificativa para fazer o Lâmina Fantasma despachar o Jones. E caraca, cara, esse patrão do Lâmina Fantasma é um grande filho da mãe. Eu não quero que ele se dê bem no final. Se esse cara sobreviver até o final, cara, eu vou ficar muito desapontado. Mas também seria uma reviravolta interessante. Mas o negócio aqui, a tensão que já tava grande com esse flashback aqui do cara falando com o Lâmina Fantasma sobre o que ele deve fazer, quando deve despachar o Jones, como ele deve fazer isso, cara, foi uma tensão absurda. O que já tava tenso ficou ainda pior. Mas, felizmente, como o pet do Jones, ele é muito arteiro, muito, vamos dizer, astucioso, bom, ele tá aí revirando tudo pra conseguir uma chance dele voltar. E bom, até que tá de boa. Por enquanto, o Jones está seguro. Mas o negócio aqui, eles chegam em uma câmara onde, teoricamente falando, seguro o Jones teria, vamos dizer, umas cápsulas de hibernação. É bem coisa de ficção científica, esse lance de cápsula de hibernação para conseguir se manter vivo durante uma viagem tão longa nas estrelas. Bom, isso lembra um pouquinho do, vamos dizer, Alien, aquelas cápsulas de hibernação. Quem é que lembra? Mas bom, o negócio aqui. De todo jeito, aqui eu ainda tava tenso, mas piorou porque o Jones, que tava distraído, ele tava pensando, pô, será que os aliens estão aqui, ou saíram daqui, ou morreram, ou estão vivos? São questionamentos válidos, as perguntas que ele tá levantando aí são válidas, sobre a situação da nave, o que foi que aconteceu aí, se tem sobreviventes, ou não. Mas bom, o negócio aqui. Enquanto estava acontecendo, o Lâmina Fantasma partiu para cima dele, só que não era exatamente do Jones que ele estava atrás, e sim do Isou que estava aí, ele tá aí. E caraca, eu juro pra você que eu não estava esperando. Esse final daqui pra frente foi uma coisa que eu não esperava. Eu tô completamente... Cara, eu nem tenho resposta, eu nem tenho palavras pra descrever pra vocês. Eu ainda tô tentando digerir, porque tá muito louco, eu não tô conseguindo pensar direito ou colocar em palavras corretamente. Mas o negócio aqui, começa a briga entre o Lâmina Fantasma e o Isou aí, que lembrando, esse Isou aí, ele é o atual Isou, que no caso seria teoricamente o Yang, que é aquele cara que derrotou o Isou antigo. Mas o negócio aqui, bom, primeiro ele tira o pet do Jones de fora. Então por enquanto ele tá neutralizado. E o Jones, por consequência. Mas bom, o negócio aqui. A briga entre os dois é muito legal. E levanta uma dúvida. Pô, o quão forte deve ser o Isou? Porque, teoricamente falando, ele é o herói número 9. Mas aqui ele tá muito forte. Tá conseguindo bater com o Lâmina Fantasma, que é o herói, vamos dizer, teoricamente falando, o 5 na classificação. E, cara, a briga entre os dois é muito legal, é muito tensa, porque, por um lado, tem o Lâmina Fantasma querendo despachar o Jones pela missão dele, e tem o Isou aí que tá tentando matar os dois, porque vem outro flashback aí do cara, o patrão do Lâmina Fantasma, e bom, eles estão conversando aí, e ele acha muito estranho o Lâmina Fantasma querer se voluntariar para alguma missão, ele nunca faz isso, e bom... Ele tá vendo isso com maus olhos, mas aparentemente, como a gente bem sabe, ele tem uma filha. E, bom, ele não contou pra ninguém. Aparentemente ninguém, tirando a esposa dele, sabe que ele tem uma filha. Então, eu jurava que esse cara sabia, mas não. Ele não sabe que ele tem uma filha. Foi por isso que ele se voluntariou. Mas, como ele não sabe disso, ele tá interpretando de outra forma. Porque ele acha que ele tá meio que mancomunado com o pai do Jones sobre aquela criaturinha, que é o Joãozão, e cara, ele tá levantando isso como traição e vai colocar o Isou, na verdade, o próprio Isou se voluntaria para conseguir matar ele, já que com isso ele pode despachar um traidor e ao mesmo tempo ele não vai ter mais um rival durante o torneio dos heróis. Caraca! Cara, esse cidadão aqui, essa, vamos dizer, agência onde o Lâmina Fantasma e o Isou trabalham é uma grande filha da mãe. Se eles forem os vilões do final do arco também, junto com aquela organização Holofote, bom, cara, eu não vou me surpreender não. Eu vou levar isso numa boa. Mas bom, negócio aqui. A luta entre os dois é muito tensa porque tá o Isou conseguindo pressionar o Lâmina Fantasma, que lembrando, é um dos heróis top 5. Mas bom, o negócio aqui,
A briga entre os dois é muito tensa, porque um pode matar um só e o outro vai conseguir matar os dois. Eu tô muito... E você fica nesse impasse. Pô, pra quem eu devo torcer? Porque tem o, como eu já falei, o Lâmina Fantasma querendo despachar o Jones e tem o Isso querendo despachar os dois. Que os dois são basicamente dois canalhas. Você fica na dúvida. Que lado você quer torcer? Porque eu tô torcendo mais pro Lâmina Fantasma. Porque eu creio que ele não vai conseguir aturar isso por muito tempo, não. Ele deve ser, vamos dizer, um desentendido da situação, mas ele não é idiota. Ele deve ter notado que isso não é coisa boa. E bom, o negócio aqui. A luta entre os dois é muito tensa porque o Isso tá conseguindo quebrar as armas dele. E bom, o cara tá ficando sem lâminas e nem alguma coisa pra se defender. Mas felizmente o Jones deu uma forcinha pra ele e conseguiu danificar uma parte da armadura. E bom, ainda assim não foi bastante. E bom, o cara conseguiu nocautear ele. Infelizmente. E aí o Jones ficou sozinho com o Isso e agora... cortou, simplesmente cortou. Quando foi mostrar o que ele ia fazer com ele, cortou. Não dá pra a gente saber. Porra, o diretor e alto filho da mãe. E caso alguém esteja se perguntando, não é estranho pra mim, porque esse arco aqui tá mais ou menos condizente com a, vamos dizer, timeline, porque o arco do Isou tá quase emparelhado com o Daciano. E o Daciano tá entrelaçado com os outros arcos. Pelo menos os primeiros episódios de cada arco, de cada herói, não estão condizentes com os acontecimentos que estão se interligando. Mas o negócio aqui, a partir dos episódios, vamos dizer, 2 ou seguintes, no caso do Isou, é do 2 até o 3, os acontecimentos estão entrelaçados um com o outro. Então não seria estranho esse cara aí, esse Isou, ser o mesmo Isou que a gente viu do arco dele, o Yang, no caso. Mais um negócio aqui. Então, retirar essa estranheza, bom, negócio aqui. Também tem outra coisa que eu quero comentar, que o cara, o patrão do Isou, ele tá relatando sobre um certo acontecimento e também falou de um herói Zero. Mas o negócio aqui, esse Zero e o acontecimento que ele está se referindo, bom, é sobre o acontecimento que foi um desastre, que no caso o Zero é o equivalente ao X, só que na versão vilão. O Zero é o vilão mais poderoso, mais forte, coisa do tipo. Então, o negócio aqui, eles querem evitar outra catástrofe como essa, porque muitos heróis, pessoas e heróis morreram. O único sobrevivente seria o primeiro Isou, que é o que o Yang matou ou se fundiu. Eu não tenho certeza de nada, ninguém tem certeza do que aconteceu, mas eu acho que ele matou, ele sim. Ah, e antes de eu dar prosseguimento, aquela luta que aconteceu entre os dois Isous foi num local que é um memorial entre os heróis que sobreviveram e os que morreram. Aquilo lá é um memorial pra eles. Mas bom, negócio aqui. Voltando pro pai da Loli, a gente vê quem ele viu. No caso, é o Nice. O Nice tá vivo, mas isso não é surpresa, gente. Isso tá muito antes do arco do Ling. No caso, o primeiro arco, que é o arco do Nice, que pra mim tá mais é pra arco do Ling. Mais um, negócio aqui. A gente vê que ele tá vivo aí e o pessoal estranha. Pô, ele devia estar aqui? O cara fala que não, ele tá estranhando. E bom, negócio aqui. O cara fala na cara dura, na cara de pau, ele pergunta: cadê o resto do pessoal? Porque depois eu vou matar cada um. O cara fala isso na cara dura, na confiança mais absoluta do mundo. Pô, cara, assim é fogo, né? Mas bom, o negócio aqui. Ele teria capacidade disso sim, porque ele partiu pra cima deles, só que felizmente a Loli chegou no momento certo. O sinalizador apitou e ela percebeu o perigo e ela correu pra lá. E bom, o negócio aqui, acabou o episódio com esse gancho de meu Deus do céu, vai ter uma briga muito maior do que eu tava pensando. Vai ter Isou versus Lâmina Fantasma, vai ter a Loli contra o Nice. Caraca, vai ser muito legal. Mas bom, o negócio aqui, acabou o episódio. Infelizmente, pô, tava tão bom, eu queria ter visto mais dessa luta. Pô. Ai, meu Deus do céu, acabou, infelizmente. E bom, indo para as minhas considerações, infelizmente, bom, aspectos técnicos, eu não tenho nada do que falar. As lutas estão muito boas, a trilha sonora está muito boa, a animação continua excelente, como eu já venho falando nesses vídeos aqui. A animação continua excelente, então já posso tirar isso daqui. Cara, a história
é outra história, tá muito, muito superior. Cara, eu tô gostando muito disso. Essa reviravolta aqui, essa loucuragem aqui que tem aqui nesse final, cara, foi muito legal. Gostei e muito desse episódio. Esse aqui foi, pra mim, o final de arco mais louco possível. E eu tô curioso com o próximo episódio. Porque pelo preview que eu vi do próximo episódio, cara, eu tô achando que alguém vai morrer. Porque tem uma cena de alguém levando um choque do Soul e eu não tô gostando muito dessa coisa, não. Eu achei que fosse o Jones, mas não dá pra ter certeza. Pela imagem, não dá pra ter certeza de quem foi que tomou o choque. Pode ser o Lâmina Fantasma, o Nice, ou o próprio Jones, ou qualquer um. Eu não tenho certeza de quem foi que levou o choque, mas eu tenho certeza que alguém vai morrer. Vindo desse diretor, eu não duvido nada. E bom. Cara, eu tô muito curioso pra saber o próximo episódio. Eu quero muito, muito ver. Esse gancho aí foi do mal. Esse gancho foi do mal. Esse diretor não deixa de surpreender. Bom, de todo jeito, eu tô sem teorias pelo que vai acontecer. Eu tô realmente desprevenido aqui. Eu não tenho nenhuma teoria. Só que vai ter uma confusão muito grande. Quem vai morrer, aí é outra história. Digam aí nos comentários se vocês têm alguma teoria ou coisa do tipo. Vocês têm alguma ideia de quem é que possa morrer ou não? Digam aí nos comentários. E bom, de todo jeito, eu tô muito ansioso pro próximo episódio. Espero ansiosamente por ele. Vou continuar assistindo, obviamente. E eu recomendo que vocês também continuem assistindo. E esperem comigo. E eu espero vocês no próximo episódio. Porque, bom. É isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem. Espero vocês no próximo episódio e eu vejo vocês no próximo vídeo.